Boa noite. A convidada desta semana do Por Outro Lado acaba de lançar o seu terceiro disco. Teve em cena durante vários meses um monólogo, uma peça de teatro. Participou em 2 filmes, um dos quais está em cartaz em Lisboa e é conhecida por outra razão. Vocês vão ver porquê. Vamos primeiro ver imagens tiradas do portfólio do fotógrafo, tenho que ver o nome, Bob Wolfenson. Isso. Não me engano. Tiradas do disco, precisamente, do último disco. Vamos ver se a reconhecem e depois vamos conversar. Perdida de amor, perdido eu estou por você. Seu beijo sensual, carícia ideal, não posso esquecer. E vivo a sonhar, seu nome a chamar, só penso em você. Perdida de amor, perdida eu estou por você. Boa noite, Marília Gabriela. Boa noite, Ana. Desculpe tê-la apresentado por tudo aquilo que faz, menos aquilo porque é mais conhecida. Adorei ouvir. Foi? Fiquei aqui me lambendo, achando formidável. Não dizer assim, a grande entrevistadora do Brasil, que é assim sempre que se diz, não é? Em relação a si. E é verdade, ainda por cima. Eu agradeço. Eu nem sei falar sobre o assunto. Não? Não. Então vamos falar de uma coisa que me deixou completamente de boca aberta. Eu ouvi o seu CD. Eu sei que não devia ter ouvido, mas ouvi o seu CD e fiquei espantada. A sua voz é fantástica, não é só porque tem uma voz bonita, é porque sabe trabalhá-la e tem um timbre bonito, sabe cantar. E eu fiquei espantada porque eu pensava que era uma pessoa que cantava no duche e que depois ia armada em esperta e ia fazer um disco. Mas não é isso mais ou menos. Não, é isso mais ou menos. Na verdade, cantar para mim sempre foi um prazer. Eu sou de uma família muito musical. Meu pai tocava trombone, violão, minha irmã formou-se em piano, eu mesma tenho 5 anos de piano, violão também, tenho um irmão flautista, morava em casa um tio, irmão da minha mãe, que era trompetista de uma grande orquestra que houve no Brasil, Osmar Milani, e nós éramos uma família que se reunia para cantar, tocar, cantar e tal. A música sempre fez parte da minha vida. Agora, cantei em festivais de bossa nova num período... Portanto, cantou mesmo em palco? Em palco, entre estudantes, festivais de bossa nova, festivais estudantis. Sim. Com gente até profissional que está aí hoje em dia, Toquinho, maravilhoso, Taiguara, que já morreu, mas era um grande músico, Chico Buarque. Mas... Na altura ainda não era conhecido? Não, mas estava começando, o Chico já estava começando. E sempre foi um prazer cantar. Depois, muito tempo depois, você quer ouvir essa história? Muito tempo depois, eu estava fazendo, já 11 anos depois de ter iniciado minha carreira na televisão, eu comecei a apresentar um programa que se chamava TV Mulher, e que fez muito sucesso na época. Era um espaço único na televisão do mundo, acho. Só sobre mulheres? Só para mulheres, só para mulheres. E não era para falar de bordados? Não. Era também para falar de bordado, de compra na feira, preço do alface, mas era para falar de sexo, para falar de direitos da mulher. Quem falava de sexo era a atual... prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. E aquele programa fez tanto sucesso. Imagina que Marta e eu fomos capa do New York Times. Fotos nossas, era mesmo um acontecimento, um programa numa televisão tão poderosa quanto a Rede Globo, um programa só dedicado às 3 horas e meia diárias.
3h30? 3h30 ao vivo. E aí foi me dando uma grande aflição, porque eu falei, meu Deus, esse programa tá dando tão certo que eu vou ficar velhinha para sempre aqui, Sempre a fazer nunca a mais mesma vão me coisa. deixar sair daqui. E eu só escolhi essa profissão porque eu queria... A ideia que eu tinha do jornalismo é que eu poderia ter uma vida aventureira, viajar, conhecer pessoas, entrevistar gente de diferentes Também fez culturas. Hã? Também fez. Então, fiz isso, mas na época achei que iam me entronizar no lá estúdiozinho. para sempre. Então, com medo da estagnação, liguei para o diretor do programa Fantástico da Rede Globo, onde eu já tinha trabalhado como repórter, Zé Itamar de Freitas. Itamar, me deixa cantar no Fantástico. Ele falou, você tá louca? Você enlouqueceu? Eu falei, mas Itamar, eu canto tão bem, me deixa tentar isso, por favor. Ele não acreditou. Ele falou, ele não acreditou, mas parou e falou, se o Boni, que na época era o todo-poderoso, ainda é hoje um dos homens que mais entendem de televisão no mundo, se o Boni deixar você cantar no Fantástico, você canta. Liguei pro Boni. Boni, que Marília Gabriela. Você não me deixa cantar no Fantástico? Você já me ouviu cantando? Posso? Silêncio, né? Aí, Que susto. faz o seguinte, grava. Se ficar bom, vai ao ar. E eu gravei e ficou bom e foi Foi em ao 82. ar. 82. E imediatamente eu recebi convites de 2 gravadoras para gravar disco. Foi essa a história do disco. Mas a minha profissão, a primeira, a grande, é a de jornalismo. Claro. É essa vocação mesmo, entendeu? Antes de falarmos do jornalismo, conte-me só porque é que decidiu fazer um Esse? disco praticamente só, este que saiu agora, praticamente só com músicas cantadas, que foram cantadas pelo Dick Farney. Foi. E falo-me do Dick Farney porque as pessoas mais novas não sabem quem é, embora provavelmente já tenham ouvido. Acho difícil que tenham ouvido, é uma pena. Ele tem uma discografia imensa. Primeiro, eu recebi um convite para gravar e eu tinha como certo que eu queria... Gravar é um prazer. Entrar em estúdio... é um prazer você conviver com músicos. Primeiro botar voz guia para que eles gravem a base. É uma delícia, uma convivência deliciosa, eu acho. Depois você faz a voz guia, depois você vai lá para botar a sua voz definitiva. É um prazer. Então, quando me convidaram, eu me lembrei de como era bom. Apesar das críticas aos primeiros, me lembrei como era bom, que prazer que era aquilo e aceitei. E aí falei, eu quero fazer agora o que eu gosto. Então, quero gravar piano-bar, que é o meu estilo predileto, eu gosto de ouvir, é o que eu curto. Também gosta de fazer, às vezes Também, faz, não às é? vezes faz. Aí, liguei para Simone, a cantora, minha grande amiga e que sabe repertório, conhece tudo. Eu liguei e falei, Simone, queria que você produzisse meu disco. Ela ficou muito contente. Me disse que seria impossível acompanhar o estúdio, porque ela estava gravando na mesma época, iria gravar na mesma época, mas ficou contente e falou, deixa eu pensar, quero ter uma ideia. E me ligou de volta e falou, por que é que você não grava Dick Farney? É isso. Porque Dick Farney, todo mundo da minha faixa etária namorou ouvindo Dick Farney. Ele era um homem extremamente charmoso, alto, bonito, irmão de um dos grandes galãs do cinema nacional, chamado Sil Farney, ele era Dick Farney, cantou no exterior e tinha o estilo chansonnier, piano, mas depois baixo, bateria e interpretava grandes músicos. Fez parte da época da pré-bossa nova e depois da bossa nova. Aqui tem músicas do Tom Jobim que ele cantou. Tom Jobim, do Dorival Caymmi, tem também Menescal e Boscoli. Tem uma que foi um carro-chefe dele, que é uma loira, que Sim. os puristas dizem que tem que ser uma loura, como era na origem, mas... Está cá uma loira aqui, de Pois facto. é, falaram que eu apaulistanei o nome, mas é que hoje em dia não se fala uma loura, fala-se uma loira e eu passei para loira. Tem músicas que ele cantou que eu escolhi não pelos autores, mas pelo fato de que elas me tocam particularmente, entendeu? Não teve medo de cantar coisas que já foram cantadas, por exemplo, pela Elis Regina? Não. Não? Não, você sabe que tem aqui outro a dia um Inútil jornalista Paisagem. me perguntou, você ouviu o disco que Emílio Santiago, extraordinário cantor, fez em homenagem a Dick Farney? Eu parei e falei, não.
Você ouviu Gal cantando, nem eu? Não. Quer dizer, eu não fui me preocupar com isso. Eu fui fazer uma coisa que me desse prazer mesmo. E eu gostei do resultado. Meus 2 primeiros discos eu ouvia com restrições, eu não me reconhecia neles. A voz até era diferente, era mais aguda, num tom que me pediram para fazer, para dar mais brilho à voz. Dessa vez não, eu ouço, me reconheço, estou no meu elemento, entendeu? E canta em dueto? Há 3 canções em dueto. 3. Uma com o Caetano Veloso? Não, na verdade, Caetano faz uma introdução a uma loira. Porque eu falei, Caetano, liguei para ele. Caetano, tem uma parte que eu não posso dizer que eu já tive uma loira. Então eu preciso de um homem que diga que já teve uma loira. Eu canto o resto, eu explico o que é a loira. E Caetano, muito gracinha, gravou que essa introdução. Todos nós temos na vida um caso, uma loira, pois eu tive também. Diz Caetano. Aí eu entro, desaparece. Uma loira. Com Caetano foi assim. Tem a Simone. A Simone, eu queria muito que cantasse uma das músicas, porque eu acho que a ideia do disco foi muito feliz. E nós dividimos Marina, que foi um outro carro-chefe do Dick Farney. Essa música, durante muito tempo, ficou nos nossos ouvidos com a voz do Dick Farney, ou na voz do Dick Farney. Então, dividi com ela Marina. E tem mais outra. Tem. Com o seu marido. Com o meu marido. Que tem uma voz ótima também. Ele estuda, ele é aplicadíssimo, estuda, faz aulas há muito tempo, não foi só para isso. Para o CD, particularmente, ele caprichou. Sim, porque ele uma ficou amplitude com de voz. Medo, Ficou com medo, ficou assustado no primeiro momento, mas eu fui gravar um disco e falei, é uma delícia, vamos lá, tal. Na verdade, nem foi uma ideia minha. Foi primeiro da Simone, eu disse, não quero. Porque achei que iriam especular demais, quando não era o caso. Eu queria que fosse um disco que as pessoas se preocupassem só com as músicas, não com o Potan aí, olha os 2 cantando e tal. Passam a vida a fazer-lhe isso, não? O tempo todo. E aí o Max Pierre, que é o produtor executivo do disco e também vice-presidente da Universal, também sugeriu. Não quero. E ele disse, mas acho uma boa ideia, porque vocês têm intimidade, vocês têm essa amorosidade, então pode ficar bonito. Propus ao Gianni, que ficou nervoso, depois começou a ensaiar, eu ensaiei com ele um pouco em casa, com a professora e tal, e parece que ficou bem. Muito bonito. É uma música do Menescal e do Boscoli, que Dick Farney cantava com Norma Bengel no começo e depois gravou também com Claudete Soares. Disse agora que gosta de estúdio. Gosta de estúdio também em televisão. Porque há bocado também disse que tinha a ideia de ser jornalista e de andar pelo mundo e entrevistar pessoas importantes, como fez na sua vida. Mas hoje em dia faz só estúdio. Faço só estúdio. Gosta mais? Eu sempre me senti muito confortável em estúdio, né? Porque mesmo quando eu era repórter, eu tinha a parte da profissão dentro do estúdio. Eu sempre apresentei jornais, vários telejornais da Rede Globo, o Hoje, o Amanhã, várias coisas. E eu vou dizer, você vai rir, mas eu sou tímida. Tá vendo? Eu sempre assim, meu Deus, uma coisa é um inferno. Cantar, para mim, por exemplo, estúdio é formidável. Mas agora, a ideia de cantar com grande plateia me assusta. E com câmeras, eu sempre tive a maior espontaneidade diante delas, muita naturalidade para tratá-las, porque ninguém me convence de que ali tem milhões de pessoas olhando, entendeu? Mas não se percebe. Não se percebe. Então eu fico muito bem. E cresci dentro de um estúdio de televisão, né? Eu fui fazer televisão, eu tinha 20 anos de idade. Quantos eu tenho hoje, você já sabe. Então eu fiquei muito tempo. E para mim, estar em estúdio é uma experiência muito prazerosa. Mas teve um programa que tinha público. Pouquíssimo tempo. Sabe por quê? Porque não... Sabe por quê? Porque eu não conseguia compreender que quando eu entrevistava um ministro, eles começassem a conversar e eu ficava naquela perturbação. Tinha vontade de dizer, calem-se. Calem-se, porque ficava preocupada com o que o ministro iria achar. Porque a população disponível, vamos dizer, no Brasil hoje para ir a um programa de auditório de televisão, eles preferem ver um cantor, um
jogador de futebol, aí param e ficam em silêncio. Mas se eu vou para política, para economia, aí burburinho, Claro. e eu ficava muito irritada, insegura pelo entrevistado. Aí falei, não quero mais. Durou pouquíssimo, durou dias e eu nunca mais quis. Começou a fazer, como disse agora, começou como pivô, começou por ser repórter. Repórter. E foi pivô. E eu achei fantástico. Pivô é Pivô quem é fica no âncora. estúdio. É, âncora, é. Fiquei muito comovida ao mesmo tempo pela razão porque deixou de ser âncora. Isto é, deixou de ser porque não gostava, porque não se sentia, não era capaz de se desligar daquilo que estava a noticiar. Não consigo, até hoje. Até hoje. Não consigo deixar de me comover ou de me indignar. Eu não tenho aquela sobriedade exigida de um âncora, vamos dizer. Não consigo ficar isenta. E aí eu passava automaticamente a ser uma péssima âncora. Era sobre isso que você estava falando? Sim. Que chorou quando estava a dar a notícia da matança na favela. Do massacre Vigário-Geral. Sim, de Vigário-Geral. E quando apareceu uma mãe falando do seu filho que morreu, eu comecei a chorar. E como eu tinha que segurar aquilo, controlar, eu comecei a ficar uma pessoa organicamente descontrolada, desenvolvi um extrasístole, meu coração começou a reagir mesmo. E essa época, me lembro, foi uma época especialmente trágica. Eu tinha um noticiário, tinha a Guerra no Golfo, que passou para nós com a irresponsabilidade da imagem, às vezes, não é? Que você via aquilo. A Guerra do Golfo parecia uma feira, uma festa de fogos. Ninguém se dava conta, assistindo, jantando, vendo aquele noticiário, ninguém se dava conta das imensas pessoas um número imenso de pessoas estavam morrendo ali, atrás daquela ferri de fogos, entendeu? E assim é possível dizer, reparem. Reparem, aquilo não são luzinhas, são pessoas morrendo, crianças, mulheres, civis. E eu ficava muito chocada. Depois tinha tragédias naturais em Bangladesh, que já é sacrificada naturalmente. E houve uma gota d'água, eu me lembro, que foi uma notícia de um operário em Brasília que estava andando de bicicleta, voltando de bicicleta do trabalho, quando levou um tiro. E esse tiro, eu vi depois a imagem do homem, ele passou de raspão na cabeça. Então ele tinha uma cicatriz aqui. Era uma coisa superficial, porque ele tinha uma cicatriz que passava aqui. E ele deu entrada no hospital e saiu do hospital sem os olhos. E ninguém se responsabilizava por aquilo. E no esprit de corps, nenhum médico indicava quem é que tinha autorizado aquilo. E você via que tinha havido uma fé, evidentemente. E aí, negócio, provavelmente, não? Do tráfico de exatamente. órgãos. E aí entrevistavam a mulher dele e a mulher dizia assim, Deus quis, se Deus quis... Aí eu falei, agora chega, não quero mais, eu não suporto mais isso. Eu sofria muito, e sofro muito mesmo com o noticiário, e fico muito triste, muito indignada e muito magoada. Péssima âncora, péssimo pivô, por isso Mas saí. seria também porque o caminho que muitos jornais de televisão seguiram foi o do fazer espetáculo com a dor. A televisão é um espetáculo. A televisão é um espetáculo. Estou a falar de explorar isso. Eu sei, mas estou dizendo, ela em si é um espetáculo, né? Você veja que um programa de televisão se chama show, em inglês, que é de onde saiu tudo isso. A televisão, ela é avassaladora, ela invade a casa das pessoas e você pode fazer disso uma tragédia ou entretenimento e alegria. E me parece que a televisão comercial, ela depende de números, ela depende de audiência. E essa audiência é fundamental para a vida da televisão, porque essa audiência determina o patrocínio, sem o qual a televisão não vive. Então é um círculo vicioso e não há como fugir disso. Eu detesto o noticiário escandaloso,
o sensacionalista, mas eu não posso deixar de enxergar que é o que acontece no mundo. Você vê que esse é o filão mais explorado no mundo inteiro. Isso que você está fazendo aqui e que eu procuro fazer com o meu programa é uma exceção. É uma exceção. Você dá vazão a ideias, dá espaço para essas ideias e permitir que elas tenham princípio, meio e fim. Sabe? Ter um raciocínio completo na televisão. Mas ela é um veículo que nasce picotado. Outro dia eu estava conversando exatamente com o Boni, que é meu amigo até hoje. Sobreviveu à sua canção. E é meu amigo e conselheiro. E eu estava falando para ele, eu queria montar um programa de entrevistas, mas que eu mantivesse a audiência, porque eu vou tarde da noite ao ar. Ele disse: Marília Gabriela, numa medição hoje de programas de entrevistas na televisão mais vista do mundo, americana, cada bloco de entrevista dura no máximo 8 minutos. Porque depois de 8 minutos as pessoas se distraem. Já estão à procura, a fazer zapping. Aí fui medir David Letterman, que eu acho formidável. Fantástico. É um comediante. É um humorista. Não passa de 6 a 8 minutos e ele chama um comercial, ele chama um intervalo, ele chama alguma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que se faz, né? Você veja, quer dizer, a televisão criou este monstrengo e ele veio se aperfeiçoando com o tempo. Quer dizer, as pessoas se distraem cada vez mais rápido. E foi a linguagem da televisão, com a sua dinâmica, com essa sua necessidade do intervalo com patrocínio, que criou isso. E o zapping, tudo isso influiu até essa conclusão. Eu, hoje em dia, tenho um programa diário, que vocês não veem aqui. Não vemos. Não eu, aliás, gostava de lhe perguntar, porque o que nós temos aqui é o GNT, onde normalmente a Marília entrevista pessoas que são conhecidas. Mas presumo que para ter um programa diário, com entrevistas 5 vezes por semana, não podem ser todas as pessoas que são, nem deve ser o seu estilo. Não é. E, aliás, eu tenho tido uma resposta muito interessante, porque pessoas nada conhecidas têm dado muito boa audiência. Pessoas que têm história para contar, que estão estudando coisas, realizando coisas ou pensando coisas interessantes, dão muito boa audiência. E eu faço o seguinte, eu tenho de 1 a 3 entrevistados por noite. Se um é suficiente, quer dizer, é suficientemente vivo e importante, fica o programa todo sozinho. Eu entro muito tarde, estou falando em... Preciso manter aquele público atento. Se não, eu divido com 2 pessoas, um bloco para uma de 15 minutos, um bloco para outra de 15 minutos e os últimos 15, as 2 pessoas juntas. Eu dou voz a internautas. E eles participam, apesar de gravado, eles entram no meu site, procuram meus entrevistados, mandam perguntas e eu dou voz a eles com nome, sobrenome, profissão, idade, e eles vêm do Brasil todo. É muito interessante. Eles correspondem mesmo. Isso habituou-se bem a essa situação de haver uma interferência? Muito bem, muito bem. E, por último ainda, dou a voz a um telespectador que se identifica, manda para o meu site foto, dizendo gostaria de participar, deixa o número de telefone. Quando eu vou gravar, a gente liga para essa pessoa ouve a gravação e ao final, enquanto estão passando os créditos sobre nós, essa pessoa diz, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, vivo em Rondônia e acho que esse entrevistado falou uma coisa que eu penso que ele está errado nisso, mas em compensação falou outra coisa que me interessou. Tal. Uma interatividade que me parece hoje preponderante, fundamental na televisão. Daqui para frente vai ser cada vez mais o povo querendo se ver nos seus veículos de comunicação e de uma forma inteligente. Né? Pois, porque pode acontecer aquilo que estava há bocado a queixar-se daquele público que estava no auditório e que não se interessava. Agora, quem participa se interessa completamente. Né? Então, é isso que eu faço e, às vezes, 3 pessoas, 15, 15, 15. Estou calculando 45 minutos do que a gente chama de arte e mais os outros minutos de comerciais, os responsáveis. Entrevistou ao longo da sua vida profissional? Acho que toda a gente lhe fala nisso sempre.
Arafat, o Shimon Peres, o Fidel Castro, escritores, o Saramago, português, cantores. Não precisa de contar outra vez a história da Madonna, que é uma antipática. Acho que já deve ter contado essa história muitas vezes, já deve ser uma chatice. Eu entrevistei mais ou menos umas 5.000 pessoas, é isso, quase 33 anos de carreira, por aí. Calculo, meu diretor, meu fiel amigo diretor, que a acompanha, desde sempre... 85, Ninho Moraes, ele fez esse cálculo, mais ou menos umas 5.000 pessoas já. Eu faço-lhe esta pergunta porque às vezes a mim dizem-me assim: como é que tu estás há 2 anos a fazer um programa? Como é que ainda há pessoas em Portugal para entrevistar? E eu acho que há sempre pessoas para entrevistar, porque há pessoas sempre a fazer coisas extraordinárias, embora não sejam faladas. 5.000 é uma quantidade extraordinária. É evidente que tem pessoas que entrevistou fora do Brasil, mas a maioria são brasileiros. E, portanto, a questão que eu queria colocar é precisamente essa. Porque é que essas pessoas continuam a ser interessantes? Como é que há sempre pessoas interessantes? Há sempre pessoas interessantes e, mais do que nunca, eu concluo que elas estão próximas. Porque sempre me perguntam também quem é que você gostaria de entrevistar e não entrevistou. Anos atrás, talvez eu dissesse um medalhão, um Bush da vida. Hoje já não acho que seja por aí o lado mais interessante da minha profissão. Essas são pessoas que estão diariamente na mídia, pessoas cujo discurso a gente conhece, porque essas pessoas repetem esses discursos muito. São profissionais de dizer coisas, não? Então, eu penso hoje que as pessoas mais próximas, as de comunidades próximas, que estão trabalhando em prol de uma sociedade que está muito perto da gente, e que nunca tiveram voz, essas pessoas têm histórias interessantes, merecem ser ouvidas e resultam interessantíssimas para mim, porque essa profissão eu escolhi não só pela aventura, mas para procurar respostas para mim mesma. É isso que é fundamental para si, não é? Para mim é. Não está a fazer um programa para agradar. Não. Estou procurando respostas para mim. Eu, quando sento na frente de alguém, eu posso ter 1000 problemas fora do estúdio. Eu sentei ali, eu estou genuinamente interessada, porque eu tenho essa natureza inquieta, eu tenho um espírito analítico, eu sou uma jornalista, eu tenho essa consciência, porque eu vejo as coisas sempre passando por um véu crítico e analítico. E eu procuro respostas. Para mim, em primeiro lugar, para mim. Eu não sei aonde é que eu vou chegar com isso. Talvez, eu imagino que eu vá chegar ao conhecimento, que é pretensioso e é utópico. Mas eu preciso exercitar isso. Eu preciso exercitar essa curiosidade. Eu preciso perguntar por quê. O meu ex-marido, com quem eu fiquei casado 10 anos, o Zeca, que, aliás, hoje é astrólogo no meu programa, porque essa é uma das coisas que eu ponho para usar, às vezes, como recurso para um entrevistado que é mais tímido, rende pouco, eu saco um mapa astral e falo, olha, diz aqui o astrólogo que você é assim. Isso sempre resulta numa conversa interessante. Mas o Zeca dizia, Marília Gabriela, você é a única pessoa que eu conheço que responde a perguntas com perguntas. Porque eu tenho esse raciocínio. Porque se você me faz uma pergunta, eu já visualizo a resposta e já vejo o que vem em seguida, qual é a próxima pergunta. Então eu faço perguntas. Isso é perturbador para mim, neste caso. Quer dizer. Mas eu faço perguntas, quer dizer, o meu mecanismo é de quem pergunta e eu estou genuinamente procurando respostas. É claro que eu não arquivei tudo que eu perguntei na vida, todas as respostas que me deram. Mas eu sempre, com raras exceções, tiro alguma coisa dos meus entrevistados que eu reciclo para mim, entendeu? De alguma forma resulta em mim mesma e no que eu vou me tornando com o tempo. Entretanto, foi-se tornando uma espécie de estrela
Na televisão. Na Você televisão. já deve estar estrela também. Você faz televisão há 2 anos. Sim, ao fim Você de já 5 está minutos estrela. uma pessoa fica estrela e depois ao fim de outros 10 minutos está esquecida, não é? É mais Se ou você menos parar, assim. Pois, se você sair do vídeo, com certeza. Como eu já disse, é um veículo muito dinâmico, terrível, muito rápido. Você, com licença que atrás vem gente. Saiu você, vem a próxima e ok, tem uma ação residual e passou. Mas eu estou na televisão há muito tempo. E cria uma intimidade estranha. É estranha. Agradável e desagradável. É. Consigo deve acontecer isso. As pessoas acham que faz parte da família. E você faz. Você entra na sala delas, você entra no quarto delas. O que elas estarão fazendo no quarto quando você está lá com a sua cara? Então, existe um tipo de carinho, admiração, que são extremamente, vamos dizer, lisonjeiros, e que são um retorno do que você faz. Eu levo muito a sério o que eu faço, eu respeito o que eu faço. Então, quando eu tenho esse tipo de retorno, é agradável. Mas existe aquela intimidade, Gabi, e aí, tal. Dizer o que é que devia ter feito. Você, olha, faz aquela pergunta, por que você não fez? Aí é insuportável. Na verdade, eu acho que a televisão torna a vida da gente um bocado insuportável. Porque essa intimidade com a qual você não conta quando você senta aqui para fazer, ela vem, ela desperta isso nas pessoas e as pessoas invadem você mesmo. Naturalmente, nem estão a fazer isso com má intenção. Elas voltam, elas vêm. E consigo ainda duplamente por causa do seu marido. Isso é invasão total da sua vida, não? Mas aí é um caso agravado a 1000. É multiplicado o problema, porque ele é um ídolo, ele é um galã da novela das 8. Pois. Ele é um símbolo sexual, entendeu? Não? Além de ser o sonho da mãe, aí é outra história, aí é grave. Aí é grave, porque aí não tem medida. Porque chegaram a inventar histórias a vosso respeito. Sempre inventam. É? Isso todos os dias. É insuportável. É insuportável. Inventam todos os dias. Como é que vocês se conseguem defender em relação a isso? Porque aí já não é o carinho, já não é uma coisa lisonjeira. Nós resolvemos não falar mais a respeito da gente. As pessoas perguntam todos os dias, inventam alguma história e perguntam todos os dias a nosso respeito. A respeito da nossa intimidade. Houve uma época que simpaticamente a gente dizia, não, isso ou aquilo. Hoje não mais, não falamos mais sobre a nossa vida particular. Nós não vamos aos lugares, porque eu chamo Gianni de bomba atômica. Pronto, eu trouxe a bomba atômica, porque onde eu vou, em cima dele, óbvio. As mulheres fazem isso, os homens não. Você pode ver que as atrizes de novela fazem muito sucesso, mas os homens não veem, não pegam. Não passam a mão, não ficam telefonando para a casa das mulheres. Agora, as mulheres fazem isso com os homens. Passam a mão, beliscam, telefonam. É uma coisa louca. Cantam. Aquelas cenas que nós vemos dos Beatles, aquelas loucuras das fãs. Isso é uma coisa que as mulheres fazem, os homens não fazem. Eu não sei, deve ser da natureza, deve ser hormonal, deve ser aquela coisa a busca do macho que vai procriar, entendeu? E isso se dá nessa vida. Então, a gente sai muito pouco. O Gianni, de qualquer maneira, e não a partir do sucesso, da notoriedade, ele é muito caseiro. Nós somos de filme, de DVD, vamos ao teatro, vamos ao cinema e jogamos jogos de salão, de dicionário em casa com pouquíssimos amigos. E é o que a gente faz. Nós não somos muito de sair mesmo, não somos de festa e nada disso. É uma proteção natural, mas é insuportável. Imagino. Deve ser inimaginável para uma pessoa... É inimaginável mesmo. Você não sabe o que é. Todas as mulheres desejam o seu marido e acham que tem a possibilidade de ficar com ele, independente de quem esteja ao lado dele ou não. É assim. É assim que é ter uma relação com um galã de novela. É uma loucura. E eu estou falando uma coisa que provavelmente todas as mulheres de galã de novela devem sentir e talvez não tenham ocasião de expressar isso. Mas consigo há uma diferença, que é o facto de ser conhecida, não é? Normalmente
Não tem a menor importância. Não tem a menor secundária, importância. nesse Não caso. tem a menor importância. Só quando eu estou por perto, elas têm um pouco mais de medo, porque eu sou grande. Há bocado falou da astrologia e é curioso porque há de facto uma presença hoje em dia da astrologia no dia-a-dia. Quer dizer, há revistas que nós abrimos e a primeira coisa que vamos ver é a astrologia, mesmo que depois nos esqueçamos. Eu faço isso. Esqueço-me, depois se quiser saber vou lá ver outra vez, eventualmente. Consigo acontece a mesma coisa. Também a astrologia tem um peso para si, mas é uma coisa decisiva ou é uma brincadeira quase? É uma coisa folclórica? É decisiva, vou contar por quê. Eu já fui ao analista algumas vezes, né? Psicoterapeuta. Sim. Toda vez que eu me compliquei, fui pedir socorro. Algumas. 3 vezes. Umas 3, 4 vezes na vida. No último, levei alta. Me deu alta. Ou se deu alta, não sei. Quando ele me deu alta, voltei para casa muito orgulhosa de mim, inclusive exibo isso para todo mundo e pergunto, você tem algum amigo que levou alta do terapeuta? Eu levei. Quando as complicações voltaram, eu falei, não posso voltar para o terapeuta. Pois já tem alta. Já tive alta, como É um eu vou voltar para trás? Então, eu vou ao astrólogo. Por quê? Porque o astrólogo diz assim, eu estou com esse problema terrível e tal. O astrólogo vira e diz assim, Saturno, que está em quadratura com Urano. E quando é que esse Quanto tempo malvado dura? Aqui um mês. Então tá bom, o problema acaba em um mês, acabou. Então, eu acho uma maravilha. E eu gosto. Eu te falei que uso em entrevista. Sim. Não há quem não fique fascinado por essa excentricidade, né? Essa coisa de que os astros nos tornam parecidos em grupos. Somos grupos semelhantes, mais semelhantes do que já somos. E depois você pensar que tudo é deletério, seus problemas vão passar daqui para ali, houve um trânsito lunar e pronto, acabou. Olha que formidável. Eu gosto demais, acho bonito também. Aliás, eu acho bonitas muitas coisas. A astrologia, eu gosto de achar que eu sou uma geminiana típica. Gosto de achar que sou dona da juventude para sempre, da mobilidade, da comunicação, que dizem que são características das geminianas. E aí eu tenho o lado canceriano, que é muito romântico, muito maternal, e eu acho que eu tenho também. E tenho o meu coração em peixes, que é emotivo, etc. e tal. Então eu adoro isso. Agora, basicamente, eu gosto desses mistérios, dessas soluções que nós procuramos para as nossas mazelas, né? E eu acho bonito, por exemplo, não acredito, mas acho lindo o baralho do tarô. Você já viu que lindo? O enforcado, o rei, eu acho tudo bonito. Na Bahia existe o famoso Gantuá, onde havia a mãe menininha. Sim. E o candomblé é uma religião belíssima, porque não tem pecado. Nós fomos criados, eu imagino que Sim, você também. na religião católica. Nossa, cheia de pecados, culpas, não é? E então as mulheres... Sofrendo. Você está à beira do inferno, do purgatório a qualquer momento. E o candomblé não. No candomblé você tem deuses, que uma árvore é um deus, a água é Deus. E você não tem pecado. Nada é pecado. É tudo humano. E é tudo ok. Você pode refletir a respeito, mas não é pecado, entendeu? É da sua natureza e você pode melhorar isso. Né? Conseguiu interiorizar isso? Em relação à religião católica, essa formação que tinha? Consegui superar, sobreviver a isso. Porque eu estudei em colégio de freira. Você viu o Gregório de Matos, que a gente... O filme que a Ana Carolina fez, né? Gregório de Matos, eu conheci pela Ana Carolina agora, velha. Por quê? Porque eu estudei em colégio de freira. E como é que eu ia conhecer a Gregório de Matos naquela educação que eu recebi lá? Gregório de Matos era extraordinário, exuberante poeta, mas escrevia bobagens, falava de sexo, de palavrões, falava de política. Então eu tive uma educação bastante castradora. Imagine você, menina, adolescente, ficando em jejum,
retiro espiritual, porque não pode, o pecado, o carnaval correndo lá fora, aquela música maravilhosa, e você, adolescente, não pode, é pecado, é pecado, é pecado, é feio, as coisas são feias, não é? Eu sobrevivi a tudo isso, sobrevivi a E não tem hoje em dia nada, não tem marcas disso? Não tem de vez em quando um reflexo, uma coisa que aparece que está lá, não? Não tenho. Estou a perguntar isso também porque houve um programa seu, creio que em julho do ano passado, em que foram fazendo uma percentagem, as pessoas diziam a que religião pertenciam, não é? E tinha não é uma pesquisa? uma pesquisa, 40% de católicos e depois 29% de evangélicos, que é uma percentagem imensa, uma religião muito nova. E depois 11% de espíritas. No Brasil, todo mundo é um pouco de tudo. É? No Brasil, reina o sincretismo religioso. As pessoas são católicas, mas vão ao candomblé. Vão fazer uma fezinha no santo, sabe? Vão fazer um trabalho. As pessoas são católicas, mas frequentam a mesa do espiritismo. O sincretismo religioso é aquela história das pessoas se socorrendo em várias instâncias, por tradição. Conforme as necessidades. Não é? Porque nasceram na religião católica, com pais católicos, foram batizados, crismados, etc. Então continuam ali, vamos dizer, é a tradição. Mas vão se socorrer da astrologia, que seja, vão se socorrer do candomblé, da umbanda, etc. e tal. Então é isso que acontece. Os evangélicos são de uma religião muitíssimo nova e é uma religião bastante... Que nós já importamos, já em Portugal também temos. Importaram, e o mundo também importou. de origem brasileira, exatamente. Exatamente. Agora, é uma religião que, para estar forte, as pessoas têm que refletir a respeito. Se é forte, é porque está dizendo alguma coisa importante para a grande população em algum momento, em alguma instância. E eu acho que sei qual é. Essa religião, ela, vivendo num mundo capitalista, materialista, ela fala a respeito disso. Você é bom se faz sucesso, se você tem retorno, se você ganha dinheiro, é porque você está bem. E eu acho que esse deve ser um discurso que deve cair bem, deve ser uma coisa de progresso, de evolução na cabeça de pessoas que vivem numa sociedade em que se você não tiver dinheiro, você está morto, entendeu? E essa igreja ajuda nesse sentido. Eu acho que é por aí que ele pega as pessoas. Essa igreja prega. Fora que se propõe a curar todos os males impossíveis, né? Falam umas bobagens monumentais, não é? Há outro fenómeno que tem muito impacto no Brasil. Ainda há pouco tempo li um livro da Patrícia Mel que fala nisso, que é aquelas coisas da autoajuda. No Brasil ou no mundo? Mas nós aqui provavelmente não temos esse peso. Vocês não leem Paulo Coelho? Sim. Sim. Paulo Coelho detesta ser chamado de autoajuda, mas me parece que resulta nisso, não é? Ele hoje é o mais vendido... Em todo o mundo, provavelmente. Em todo o mundo, e o mais vendido autor brasileiro no mundo inteiro, em todas as épocas. Como é que se dá com isso? Eu com a autoajuda? Sim, com esse fenómeno. Eu não gosto da literatura da autoajuda. Aliás, o Paulo Coelho, por favor, que isso deve chegar até ele. O Paulo Coelho é meu amigo, é um homem interessantíssimo, inteligente, divertido e tal. Agora, a literatura da autoajuda, e talvez o Paulo fuja um pouco disso, mas a literatura da autoajuda não me interessa em nenhuma hipótese. Eu gosto de literatura, eu gosto de romances, grandes romances, eu não gosto de best-sellers, então não teria, a partir do best-seller e até o conteúdo, eu não teria por que me interessar por autoajuda. Não gosto, mas me parece que faz muito bem. O Paulo Coelho tem uma coisa extraordinária, por exemplo, quando eu o entrevisto, toda vez vem alguém, caboman, faxineira, alguém que nunca leu na vida, porque você sabe que nós temos um analfabetismo enorme, exorbitante no Brasil. Vem com o livro dele, porque leram Paulo Coelho. Então isso ele tem de extraordinário. Ele botou para ler pessoas que jamais passaram perto de um livro. Não é da nossa cultura a leitura. Infelizmente, nós não somos um país de letrados, sabe? Dificilmente
as pessoas leem. Agora começam a ler mais, mas Paulo Coelho trouxe para os livros pessoas que jamais pensaram em pegar alguma coisa para ler. Mas há misturado aí, não estou a falar do Paulo Coelho, muita vigarice. Ah, sim. Imagino, Por exemplo... que imagino que deve ser altamente irritante. Para mim, muito irritante. Para mim, muito irritante, né? Eu já entrevistei uma pessoa que já me disse que só é pobre quem quer. E ficou com vontade de lhe bater. Fiquei com vontade de lhe bater. E não adiantou nada a minha indignação e eu brigar mas com esse... ficou indignada. Fiquei indignado e briguei pela Obviamente. primeira vez. Eu Foi. raramente discuto ou brigo com um entrevistado, mas esse me deixou tão irritada que eu fui malcriada. Péssimo isso, mas fui malcriada. Não adiantou nada, porque as pessoas continuaram ligando e pedindo, por favor, o telefone daquele autor maravilhoso e onde é que ele poderia dar palestras, que as pessoas queriam ir ver. As pessoas precisam acreditar em alguma coisa e quando vem essas fórmulas prontas, estão simples, né? Porque como é que alguém pode dizer em sã consciência, nos dias de hoje, que só é pobre quem quer? Então, a minha pergunta é, aquelas crianças de 5, 4, 3, 6, 7 anos de idade, nas esquinas, pedindo esmolas, cheirando cola, estão lá porque querem? Querem. Sabe? Então, tem uma lei do karma também, existe muito isso. Povos que sofrem porque estão pagando um karma. Por favor, vamos aos países da África, então tem aquelas hordas estão sofrendo por uma lei do karma. Essa ignorância que eu não posso perdoar. E a exploração depois dessa ignorância. Exatamente, isso eu não posso perdoar. Há bocado falou da formação católica e dessa tradição e da questão do pecado, que é a educação, poderia dizer que é a educação de base no Brasil? Não. Eu estou a perguntar isto porque há, em relação às questões do sexo, no Brasil, uma presença muito maior do que nós, por exemplo, aqui. Eu vi, por exemplo, a sua entrevista com a Tónia Carreiro e o Paulo Atran e era impensável fazer uma entrevista daquelas aqui, em que, a certa altura, a Tónia Carreiro diz que já foi para a cama com o Paulo Atran, já foi muitas vezes e que agora já não lhe interessa. É uma coisa impensável, porque ela diz com uma naturalidade espantosa e nunca seria entendida assim. Há uma liberdade em relação às questões. Por exemplo, esteve em cena a Intimidade Indecente cá em Portugal. É uma peça... da Leila Assunção, sim, com a Irene Ravache e o Márcio Caruso. Exatamente. Não é óbvio em Portugal. Embora seja uma coisa que nós aderimos, mas não é óbvio. Somos muito mais fechados. Qual é a ligação entre a formação católica e depois essa... Mas isso é muito louco. Sabe por quê ou não? Porque vocês vieram ao Brasil e vocês são tão rigorosamente sensuais. Os portugueses trouxeram o paladar e a sexualidade para o Brasil. Se você lê Casa Grande e Senzala, você está toda a história lá do que aconteceu na nossa colonização. Quer dizer, nós fomos colonizados sobre sexo e sangue. Os portugueses vieram e se cruzaram-se com todos, com os negros, com os indígenas, todos, que eram muito naturais. Para quem havia muita naturalidade no sexo. Mas os grandes sensuais foram os patrões, foram os colonizadores, os portugueses. Nós herdamos isso, dessa colonização. Sexo é, para a gente mesmo, alguma coisa muito natural. Às vezes, exageradamente espontâneo, digamos. Agora, não é um assunto que nos cause constrangimento, absolutamente. Faz parte da vida, né? Mesmo com essa formação católica? Mesmo... ou apesar da formação católica. Apesar da formação católica, foi o que eu disse, eu sobrevivi. Agora, no geral, esse é um assunto muito corriqueiro, não é? Fazer sexo é uma coisa corriqueira. É uma bobagem fazer sexo, não tem a menor importância. Sexo é uma vontade, você faz, resolve. Existem coisas mais importantes do que sexo, né? E, no fundo, quanto mais reprimido, mais... Lógico, existem coisas mais importantes do que sexo. Existem ideias, existem ligações afetivas, existem muitas outras coisas importantes. O sexo
ele deveria ser tratado de uma forma mais frugal. Eu acho que haveria muito menos sexopatias, entendeu? Ou sociopatias mesmo, se o mundo não se preocupasse tanto com o sexo. Eu acho que no Brasil ele é tratado com muita naturalidade, mas eu insisto, isto vem da sensualidade portuguesa. Nenhum povo que tenha a culinária que Portugal tem, da qual se queixa imenso, não é sensual. Pois, Não é? É tudo uma questão de libido. Como é que você come doces de ovos? Não é? Como é que você... Vinham dos conventos, atenção. Dos conventos. Como é que você come esses doces? O nosso paladar, eu quando cheguei a Portugal pela primeira vez, eu falei, é daqui que a gente vem. Por quê? Porque eu reconheci os sabores. Ninguém que tenha, olha, estou falando e salivando, ninguém que tenha essa culinária, esse prazer em comer e beber, pode não pensar em sexo e praticá-lo. Agora, é muito curioso que as pessoas ficam se assustem. crispadas, é. Eu estava conversando outro dia com algum repórter, alguém que me perguntou sobre cinema, e eu estava dizendo, não, já fiz uma participação nisso, uma participação naquilo. Inclusive, fiz um papel num filme em que eu era uma lésbica chique, e eu vi que ele ficou hirto, parado. E eu percebi que houve um desconforto, só pela citação. O que me parecia uma coisa muito engraçada. Eu ainda disse, não, eu era uma lésbica que cantava a atriz principal no banheiro de uma galeria de arte. Isso é o filme que nunca... Isso é Avassaladoras. Então não é o que eu estava a pensar. Não, uma pontinha desse tamanho que eu fiz no filme Avassaladoras, da Mara Mourão. Já fiz umas participações. Há uma outra atividade que teve e que eu li numa entrevista sua que deixou de fazer, que era ir para um hospital de crianças, contar histórias e brincar com as crianças. Explique-me lá como é que chegou, como é que foi aí ter e depois porque é que deixou? Deixei, infelizmente, por absoluta falta de tempo, porque comecei a me sobrecarregar de compromissos, obrigações, a fazer programa diário. Na época eu não estava fazendo programa diário, fazia uma vez por semana, ou 2 vezes por semana só. Eu entrevistei um rapaz que tem um grupo que repete aquele trabalho daquele americano. Eles vão aos hospitais e se fantasiam e são atores e brincam. Aquele Pat Adams que criou esse movimento, né? E eles vão aos hospitais e brincam com as crianças e dão alegria a elas, tal. E eu estava sentindo necessidade de ajudar de alguma forma mais efetiva. Eu ajudo entidades, né? Tem gente que diz, não gosto de falar sobre isso, eu nem falo porque nunca surge a oportunidade, mas ajudo algumas entidades. Uma para velhos, uma para jovens, ajudo na educação de uma criança excepcional, faço essas coisas. Mas eu queria estar lá, eu presente, me sentir útil pessoalmente. Então eu pedi a ele, o Wellington, falei, por favor, não dá para você me indicar algum hospital? Eu gostaria de fazer algum trabalho. Eu sou apaixonada pelas palavras, eu adoro literatura e eu gostaria de contar histórias, por exemplo. E ele me levou imediatamente a um hospital, ao 4º andar, a gente fala o 4º andar do Hospital das Clínicas em São Paulo, que é o andar onde ficam as chamadas doenças misteriosas, vamos dizer, onde ficam crianças. Então, lá você encontra crianças com problemas, crianças que têm que se submeter desde hemodiálise a crianças com HIV ou a crianças com meningite. Isso é duríssimo, não é? Duríssimo, duríssimo. Mas eu falei, vou fazer. E você sabe que o mal-estar passou muito rápido, porque eu percebi que eram crianças iguaizinhas às outras. Eu cheguei cuidadosa, com muito medo. Me lembro de uma criança que sofreu uma amputação por causa de uma meningite meningocócica. Amputaram-lhe as pernas, os braços. E essa menina queria saber do trabalho na televisão e me pediu autógrafo de não sei que cantor. Era uma criança como as outras. E depois, um dia eu entro num dos quartos e tinha um garotinho, ele tinha... Eu nunca perguntei qual é a doença dele ou qual é a sua doença, porque eu não queria... Claro. Eu queria me abstrair disso. E era uma criança que mal se movia na cama,
todo cheio de doença pela pele, deformado. E ele estava deitado, ele mal olhava para as pessoas e ele tinha um chocalho na mão e ele batia aqui e soltava um som. E ele estava fazendo música, ele fazia um ritmo. Eu falei, meu Deus, é a vida e a alegria apesar de tudo. E eu tratava com muito cuidado as crianças, depois eu percebi que eu não precisava ser tão cuidadosa, que elas queriam era o contrário, que elas queriam ser tratadas como crianças normais. Então eu passei a levar uma câmera, eu comprei uma câmera Polaroid, e eu chegava e dizia, quem quer tirar fotos? E aí vinha aquelas crianças todas estrupiadas, ligadas com cabos, fios e tudo, e vinham e posavam, e eu mostrava, gostou, gostou. Escrevia cartas para crianças que moravam os pais moravam no Nordeste, e aí eu escrevia para elas, e lia, e deixava os livros, e eles foram ficando íntimos. E uma coisa, eu não ia de quarto em quarto, eu exigia que todos viessem. Para estarem uns com os outros. Exato. E as mães vinham também, e eu percebi às vezes que as mães precisavam mais daquilo do que as próprias crianças. Foi um ano e meio muito rico, para mim, de uma riqueza enorme. E eu me lembro de um dia eu saindo, porque eu ia de férias, ia sair de Natal, aí vieram uns 5 ou 6 com a enfermeira e foram até o primeiro andar, e aí a escadaria, tudo de pijaminha, carecas, emendados tal, e dando adeus para mim, e é uma imagem que eu não esqueço. Nunca, nunca. Foi uma pena, eu parei de ir por falta de tempo, mas mandei todos os livros e todas as coisas que eu ia juntando, meus filhos me ajudaram, me davam galinhas de borracha, umas penas, uns colares, qualquer coisa para ilustrar as histórias que eu contava, e foi uma experiência muito boa. Eu espero um dia poder voltar a fazer, porque é enriquecedor, sabe? É assim, você olha e faz assim, nada tem importância. Nada, sabe? Coisas que me tiravam do sério, não tem a menor importância. Daqui para ali passou. Nós somos muito vulneráveis, muito frágeis para ficarmos nos preocupando com bobagens, entendeu? Foi isso que aconteceu. Marília Gabriela, obrigada. Obrigada, eu falo pelos cotovelos, né? Não, ainda bem. Nossa! Ainda bem, foi fantástico. Gostei imenso que viesse cá. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você é muito linda, Ana. Cabelos lindos, muito bom. E passa essa confiabilidade e a gente acaba falando pelos cotovelos, como eu fiz aqui. Obrigada. Eu que agradeço.